Olá, pessoal. Estamos no Isso Pode Ajudar com a Andrea Eichmar. Não falei corretamente ainda, já foram 3 programas. Ela é fonoaudióloga com especialidade muito ímpar na cidade, que deixa eu pegar aqui, gente, que é muito específico. Otoneurologia e audiologia, tá? Única no município. E ela ajuda de uma forma muito magnífica as pessoas, principalmente na questão do equilíbrio. Seja bem-vinda. Obrigada, novamente. Edivaldo. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, trazendo informações ricas. E ainda mais esse episódio que você vai falar sobre um programa que você tem específico, que você está terminando de patentear, desenvolver, e você vai pôr no mercado. Isso. É um recurso de avaliação. O nome que a gente batizou, entre aspas, é Otolytics, Tá. porque ele vai avaliar os órgãos otolíticos, aquela que eu te falei que tem relação com a percepção de gravidade, né? Especificamente o utrículo. Tá. Para quem perdeu, tá no 2º episódio. Isso. Tá? A gente, até muito pouco tempo atrás, não tinha uma ferramenta mais sofisticada para se avaliar isso. E eu fiz muitos cursos, muitas pós, e em uma dessas situações eu me incomodei muito com a ferramenta que era utilizada até então, que é conhecida como teste do balde. E que literalmente o paciente... perdão. Não tem problema, literalmente continue. O paciente coloca a cabeça dentro de um balde, tem uma linha fluorescente atrás, um pêndulo com transferidor na frente, e o que se busca é avaliar o que é o vertical para aquele paciente. Tá. Né? Que é uma habilidade de processamento vestibular isso também, né? Que é o que a gente chama de vertical visual subjetiva, que avalia se você consegue, sem a pista visual, saber o que é vertical. Tá. Isso é labirinto total, né? E isso envolve tanto a periferia, os órgãos otolíticos, Tá. em especial o utrículo, mas toda essa via, né? Desde a informação saindo lá do utrículo, passando por ponte, mesencéfalo, até a questão mais perceptual, né, localizada ali no córtex vestibular parieto insular. Então esse teste, eu fiquei muito inconformada com o teste do balde, falei, não, tem que fazer uma coisa melhor, não é possível, né, não me conformo em usar um balde. E aí fiz, ajuda até de uma colega aqui, marido de uma colega aqui de Jundiaí, a Roberta e o Luiz, me ajudaram a criar um impresso em 3D, aí comprei uma fita LED depois no fundo, e não sei o que, um inclinômetro digital, achei que estava arrasando, né? E aí o meu professor na ocasião, que hoje é um grande amigo, Guilherme Dias, é o profissional bam aí da área no Brasil, com toda certeza. E ele falou, olha, André, tá muito bonito o seu aparelho, tudo, mas sinto muito te falar, isso aqui não muda muito o nosso diagnóstico, porque o que essa ferramenta, equivalente aí ao teste do balde, avalia, é algo que compensa muito rápido. Então, logo após uma crise, 3, 4 dias depois, tomando remédio ou não, fazendo terapia ou não, vai normalizar. Né? Por conta daquela compensação estática, né? E logo depois, acho que obra de Deus mesmo, ele me ligou, André, eu li um artigo aqui, vi que tem outras aplicações se a gente conseguir sensibilizar o teste. Então, a gente incluiu algumas outras condições, hoje o teste são 7 condições, a neutra, que é equivalente a que já era possível de se fazer com o teste do balde, e incluímos mais 6 condições, que sensibilizam o teste com inclinação da cabeça, com o estímulo optocinético de fundo, que é um monte de bolinha se mexendo para confundir, realmente diminuir a pista visual para o paciente. E com isso a gente consegue informações muito relevantes acerca do processamento vestibular central. Não sei se alguém aí já ouviu, ou se você já ouviu falar de processamento auditivo central. Já. Né? Que basicamente, resumindo, né, processamento auditivo, muitas vezes a audição está perfeita, a parte periférica, mas às vezes o processamento não está legal. Né? E com a parte vestibular a gente tem isso também, no entanto, a gente não tinha ferramentas para se avaliar isso. E hoje o Otolytics ele vem com essa proposta, né, um exame simples, em relação aos equipamentos que a gente usa na área. Indolor. Total, indolor.
não causa grandes desconfortos para algumas pessoas, por exemplo, paciente migranoso pode ter um pouquinho de tontura na hora, mas algo bem tranquilo, e que vai trazer algo muito relevante para a área, né? Porque quem trabalha na área sabe, muitas vezes a gente tem aquele paciente super queixoso, mas você faz todos os testes e tá tudo normal, e aí? Tá. E esses testes podem ser aplicados ou vão poder ser aplicados somente por fono ou otorrino? Otorrino, neuro, físio, também tem Tá. físio que trabalha na área, audiologista, aí não é fono, né? Porque essa parte mais voltada Sim. para otoneuro mesmo. Esse leque aí de profissionais que atua de forma multidisciplinar na otoneurologia, qualquer um deles vai poder aplicar. Tá. E vai se comprar isso? Sim, ele compra uma licença de uso e uma vez que passou um ano, um software. é um programa, Tá. não é um software porque ele também tem um aplicativo. Tá. Então ele tem um software no computador e ele tem um aplicativo que manda as imagens onde o paciente vai usar uma máscara de realidade virtual e vai ter que ajustar então essa linha que aparece desalinhada do que é vertical, ele vai ter que ajustar com o que ele julga ser vertical. Tudo aquilo que você faz visualmente, o equipamento vai fazer para o profissional. Sim, e conseguindo incorporar essas outras condições que sensibilizam muito para um quadro de migrânia. Então, hoje a gente sabe que migrânia, a gente desconfia. Sim. Muito provavelmente isso vai ser um marcador para enxaqueca. Olha. Isso é a nossa aposta. Uma outra condição que é muito comum também, que é a TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, que é um quadro tem uma grande relação com questões emocionais. Normalmente alguém que já teve uma crise lá atrás, não tratou direito, ficou usando remédio por muito tempo e mantém uma questão meio fóbica em relação ao alto movimento, ao movimento das coisas ao redor. E também tem um artigo muito recente, um estudo muito recente que mostra que indivíduos com esta condição, eles têm uma questão, eles hiperestimam o seu ângulo de inclinação. O cérebro hiperestima. Então, duas dessas condições do Autolytics, ele é voltado para identificar esse tipo de condição. Interessante. A gente está na fase de normatização de resultados, né? Então o projeto já foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, estamos avaliando pessoas sem queixa e sem histórico de doenças pregressas aí relacionadas à orelha interna, e a previsão é que isso em novembro, finalzinho de novembro, onde vai ter o Conselho Brasileiro de Fonoaudiologia, a gente já possa comercializar. Inclusive eu vou ministrar uma palestra sobre o tema lá no congresso e a gente tem essa expectativa aí de já colocar no mercado. Você chegou até aqui, vai dar certo. Em nome de Jesus. Porque o caminho para isso é muito longo, né? Nossa, quanto tempo de projeto? Olha, tudo? Assim, para valer desde 2019. Então. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tempo, dinheiro, né? Sono, estudo, sonhos, expectativas, sonhos e tudo mais. Para pacientes totalmente orientados, né? Esse teste? Ou não? Como assim? Orientados em questões de lúcidos. Sim. Porque eu preciso do feedback. Sim. Eu preciso da resposta do paciente. Não é algo ainda que ele consegue fazer a leitura do globo ocular. Não, isso não. E como é algo que mede percepção, né? É uma questão muito perceptual, não é motora, como não, até hoje em dia a gente tem os exames né? São muito motores, isso. Né? Óculo-motores, avalio nistagmo, enfim. É algo que eu preciso do feedback. Tá certo. Muito bom e com certeza vai dar tudo certo no seu projeto. Tomara. Vai dar certo. Andréa, voltando naqueles assuntos mais tradicionais, principalmente a principal queixa que chegou das perguntas foi totalmente voltada à tontura. Claro. Né? E ninguém ainda perguntou sobre a prevenção de quedas, que é a questão principalmente onde você entraria, né? Ou não agravamento, né? Porque provavelmente chegam no seu consultório pessoas que já caíram e caíram feio, né? Mas tem uma que perguntaram e eu achei muito, muito pertinente, porque é uma patologia que não tem um sintoma associado, que é a hipertensão. Mas até que ponto a hipertensão colabora com tontura, se tem correlação? Diretamente não. Tá. Né? Até, principalmente se for um quadro onde o paciente está medicado, está controlado, não é para ter. Agora, se é um quadro onde não existe
um controle aí, a pressão oscila, às vezes, muitas vezes durante o dia, você pode ir fazendo lesões, Uhum. microlesões progressivas no seu órgão, tanto periférico como central. Viu, gente? Não é só o cérebro, o rim que é prejudicado. Não. Então, assim, a longo prazo, se isso não for controlado, sim. Né? E não confundir, por exemplo, aquela tontura, às vezes aquela pessoa que tem uma hipotensão, né? Muitas vezes isso pode ver com uma sensação de moleza, né? Escurece tudo a hora que levanta. Isso não necessariamente é do labirinto. A gente só vai descobrir também se avaliar, né? É outra pergunta que perguntaram, mas eu desconheço, né? O teste impulsivo cefálico por vídeo. Isso, esse é o exame. Isso é tradicional? É comum? Provavelmente alguém já passou por você por ter perguntado isso. Que é específico, né? O que a gente chama de VHIT, né? Que é o acrônimo aí para o Video Head Impulse Test. Tá. Hoje em dia é o que a gente tem de mais sofisticado aí para avaliar labirinto, né? Para avaliar o funcionamento dessas estruturas. Introdução ou Não. por vídeo mesmo? Ele vai medir, é um tipo de uma lente, um óculos específico. Ele tem um espelho aqui, um acelerômetro também, e a gente vai registrar esses reflexos dos olhos. Tá. Especificamente o reflexo vestíbulo ocular, que é aquele que eu te falei que tem a função de manter a imagem nítida na retina. E cada canal desse aqui produz o seu reflexo. Então a gente faz impulsos com a cabeça no plano do canal, e o exame, o software, o equipamento, ele registra e a gente mede se o ganho do reflexo está normal. Né? Então, o que é desejável? Que esse ganho esteja em torno de 1. Eu viro com a mesma velocidade, meu olho vai para o sentido oposto. Quando existe uma lesão em um dos canais, esse ganho diminui e esse reflexo atrasa. Então, a gente consegue quantificar isso. É bacana também para monitorar a evolução de um quadro onde você está trabalhando na recuperação do paciente. E esse exame, assim, você perguntou se é comum. Não é comum. Primeiro, porque é um equipamento caríssimo. Então, provavelmente é alguém que passou por alguma clínica de referência e perguntou. Aqui em Jundiaí, se eu não me engano, eu faço. Tem uma outra clínica também que eu sei que faz. E parece que agora na TEAL também estavam fazendo. Mas assim, de um tempo, eu já faço isso há 7 anos. Quando começou era só eu, né, aqui em Jundiaí. A tendência é que isso vá cada vez ficando mais sedimentado aí, porque não tem outra ferramenta que substitua isso. Né? Então, assim, não é comum porque o equipamento é muito caro e porque não é nada fácil de você estar habilitado para fazer o exame e interpretar os resultados. Né? Muitas vezes a gente pega até alguns resultados e fala, meu Deus, abafa o caso, mas enfim. Por isso que é um exame também que não está contemplado no rol da ANS, a gente não tem cobertura por nenhum convênio ainda. Mas é importante dizer que ele veio para substituir, não digo, mas para ocupar o espaço aí do que a gente chamava de prova calórica. O que é prova calórica? Tem essa pergunta aqui e eu acabei não entrando no assunto. A prova calórica é um exame assim, que você quiser judiar de alguém, você manda para fazer a prova calórica. É essa que dói? Não dói, mas dá muita tontura. Pergunta 24. Aí eu acabei pulando. Chegamos lá, de um jeito ou de outro. A função da prova calórica também é medir o ganho desse reflexo. O reflexo vestíbulo ocular. No entanto, e é o que a gente tinha até muito pouco tempo atrás, então tinha que fazer. Ele só avalia os canais laterais. E como é feito isso? Então deixa de avaliar os outros dois, né? Imagina que a gente estimula a orelha com água ou ar. Tá? Hoje em dia se usa mais o ar. Em temperaturas diferentes da temperatura do corpo. Então, temperatura quente, temperatura fria, que vai fazer com que o líquido que tem lá dentro dos canaizinhos semicirculares se movimente para fora, né, por expansão, ou para dentro por contração. E isso simula, mimetiza um movimento, como se a pessoa estivesse se movimentando. Fora o incômodo no ouvido. Muito. O incômodo no ouvido não é o pior, mas a tontura que o paciente sente, assim, porque movimenta, o paciente vomitar, paciente migranoso, alguém mandar um paciente migranoso, enxaquecoso para fazer esse exame, assim, já tive paciente que saiu de SAMU.
né? Então é algo muito desconfortável Nunca mais volta com você. e com pouca sensibilidade, né? Então, hoje em dia, eu falo, não substitui. Até porque tem uma condiçãozinha específica ali, uma doença específica, que pode ser que o verrite dê normal e a prova calórica acuse. Mas, se, exceto essa condição, eu não vejo justificativa para se fazer esse exame hoje em dia. Tá. Casos oncológicos, chega a você ou não chega a dar tempo de chegar até você? Porque chega no consultório antes com a imagem. Não, chega e não é incomum. Não é incomum, né? Tá? Não é o mais comum, não é o nosso feijão com arroz. Mas não é tão incomum o câncer cerebral. Não, inclusive tem um caso interessante, não sei se dá tempo de eu contar, mas a gente recebeu na clínica onde eu trabalho, né? Tem o pessoal que faz a prova calórica, que trabalha com esse exame, porque o convênio cobra, então a gente tem que ter ali. E a gente recebeu um paciente, agora não vou me lembrar de que cidade, mas não era aqui de Jundiaí. E assim, o jeito que ele andava, eu já falei, opa, tá estranho. E já tinha passado por 5, 6 profissionais diferentes e veio com pedido para fazer esse exame. E a profissional que estava fazendo o exame me chamou na hora, falou assim, não estou conseguindo calibrar, não sei o que, você pode dar uma olhadinha? E eu fiz uma avaliação oculomotora dele, não instrumentalizada, só com o dedo, assim, ó. Alguns testes, e na hora eu falei, opa, manda pro neuro. Encaminhei para um neuro que trabalha ali na frente, na doutora Ariovaldo Troijo, não sei se você conhece, sim, claro. Excelente profissional. Encaminhei para o doutor Ariovaldo na mesma hora. A família, evidentemente, estava muito preocupada. O paciente atravessou a rua, sorte que o doutor Ariovaldo ainda estava atendendo naquele horário. Conseguiu atender o paciente, encaminhou no mesmo dia para a cirurgia. O paciente estava com tumor de fossa posterior. Tem mensagem do doutor Ariovaldo aqui. Ele falou, olha, se não fosse operado, ele ia parar de respirar dormindo. E veja bem, um paciente que já tinha passado por 5, 6 profissionais. Não tinha solicitado nenhum exame de imagens? Não. E remédio, de cabeça, né? Ele começou com o clínico geral, toma um labirinto. E assim, né? A coisa evolui e pode perder. E graças a Deus foi um paciente que respondeu muito bem à cirurgia. Até hoje, Natal, Ano Novo, a família manda felicitações, enfim. Até ficou emocionada são de muito lembrar. Gratas. É muito emocionante saber que a gente conseguiu fazer a diferença ali, né? Sim. Aparelho auditivo pode melhorar a questão do equilíbrio? Por incrível que pareça, sim. Como funciona isso? Porque assim, não é minha área, curiosidade, como eu já falei, mas como que o aparelho auditivo pode... De forma indireta também, né? Ele não vai, por exemplo, sanar uma lesão, uma eventual lesão no labirinto. Mas a audição nos orienta em relação ao equilíbrio também, né? Você sabe se tem alguma coisa passando, você sabe... E de forma um pouco mais indireta ainda, mas que também já é muito bem documentado, em relação à questão cognitiva, né? Hoje a gente sabe que uma perda de audição não adaptada com o aparelho, ela vai gerar inevitavelmente um declínio cognitivo. E a gente sabe também que idosos com declínio cognitivo, por exemplo, tem um estudo bem marcante nesse sentido, eles vão apresentar uma pior performance de equilíbrio. Não necessariamente ele precisa ter tontura, ou precisa ter alguma queixa, ou já precisa ter caído, não. Mas o fato dele ter um declínio cognitivo já implica na questão do equilíbrio. André, como fazemos para localizar você? Estou na Rua Anchieta, número 620. Tem o telefone aqui da minha secretária, aqui embaixo também, da Shirley, ela atende online. E pelo meu Instagram, andrea.eichmeier_otoneuro. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foram 3 episódios ricos de informação. Muito obrigado. E para você que precisa de atendimento domiciliar, precisa de cuidadores, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou lá na empresa, @cuidar e a saúde. E até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.